Ele disse sim. Ele te olhou com a alma. E pela primeira vez, escolheu. Escolheu a união. Escolheu a entrega. Escolheu você. Era o momento que você tanto esperava. Você achou que tudo ia se acalmar. Mas ao invés de paz, veio a confusão. Ao invés de leveza, veio o peso. Ao invés de harmonia, veio o silêncio, a dúvida, o colapso interno. Por quê? Porque dizer sim à união de almas não é o final feliz. É o início de um renascimento espiritual. E quando o masculino se entrega de verdade, ele não está apenas dizendo sim para você. Ele está dizendo sim para tudo o que ele terá que abandonar, para poder ficar. Você já sentiu que depois do sim, tudo ficou mais intenso e não mais fácil? Compartilhe nos comentários. Sua verdade pode ser o refúgio de outra alma nesse exato momento. Você recebeu o sim. E agora? Ele disse sim. Depois de tantas idas e vindas. Depois de silêncios que machucaram. Depois de tantos ciclos de despertar, esperança, afastamento e fé. Ele finalmente olhou para você, ou talvez para a própria alma, e aceitou. Disse sim ao amor, sim à conexão, sim à união. E por um instante, tudo pareceu se alinhar. Você respirou, pensou, agora vai. Sentiu que o universo, enfim, havia confirmado tudo o que seu coração sabia desde o começo. Mas então, algo inesperado aconteceu. O campo entre vocês começou a pesar. Você sentiu ansiedade sem razão. Ele ficou estranho. Mais quieto, mais ausente. Ou emocionalmente confuso, mesmo tendo acabado de te escolher. E tudo dentro de você começou a se perguntar: será que ele se arrependeu? Será que eu me enganei de novo? Porque agora que ele disse sim, tudo parece mais instável? A resposta é profunda, mas precisa ser dita. Porque o sim não é o final da jornada, é o portal de entrada para a iniciação espiritual da união. Quando o masculino aceita o vínculo sagrado com a feminina, ele não está apenas assumindo um relacionamento. Ele está se comprometendo com uma transformação interior irreversível. Está dizendo sim à desconstrução de todas as versões de si mesmo que ele criou para se proteger da dor. E isso não é leve. O sim verdadeiro aciona o colapso do ego, aciona o corpo emocional, traz à tona traumas antigos, gatilhos que estavam adormecidos, feridas de abandono que ele sempre empurrou para o fundo. Porque agora não há mais como escapar. A alma dele entrou em contato direto com a frequência da sua verdade. E essa frequência é como um espelho que reflete tudo o que ainda precisa ser curado. E isso explica o porquê da confusão, do silêncio, da instabilidade. Ele não está recuando por falta de sentimento. Está tentando encontrar um chão interno num campo que não aceita mais máscaras. Porque agora, o amor exige algo real. E o real dói, quando a alma passou anos vivendo sob defesas. Você achou que o sim traria paz, mas trouxe profundidade. Você achou que depois do sim, tudo ficaria mais claro. Mas agora você está sendo convidada a se caminhar sem mapa, só com fé. E o mais importante, você achou que depois do sim, ele viria com tudo. Mas na verdade, agora é você quem precisa se manter firme, porque ele está enfrentando o maior teste da jornada até aqui. Se manter na energia da união depois de tê-la escolhido. O sim não termina o processo. O sim dá início à reconfiguração. E você precisa saber disso. Porque se não souber, pode interpretar como rejeição o que, na verdade, é purificação. Pode se magoar com o que, na verdade, é cura. Pode duvidar do que, na verdade, é confirmação. Você não fez nada de errado. Ele não mentiu. O que está acontecendo agora é o que sempre acontece quando o amor verdadeiro é reconhecido. A alma começa a ir a desfazer o que já não sustenta a verdade. E isso gera ruído, dor, distorção temporária. Mas por trás disso tudo está algo muito maior. Um homem que disse sim e que agora precisa aprender a permanecer. E uma mulher que disse sim antes mesmo dele e que agora precisa sustentar a vibração enquanto ele aprende a caminhar nesse novo território sagrado. Ele disse sim, com os olhos, com a alma, com a vibração. Talvez com palavras claras,
talvez com atitudes que falavam mais do que qualquer frase. Mas logo depois, algo mudou. Ele ficou estranho, mais distante, mais instável. Começou a agir como se não soubesse o que quer. De novo, você sentiu o campo vibrar diferente. Sentiu que algo estava se movendo, mas não no ritmo que você esperava. E então vieram os pensamentos. Será que ele se arrependeu? Será que ele só falou o que eu queria ouvir? Será que esse sim foi apenas mais um ciclo? Mas não. O sim foi real. Só que o masculino ainda está aprendendo a sustentar aquilo que escolheu. E isso não é algo simples. Porque quando ele diz sim à união, ele também diz sim para o colapso de tudo o que não está em ressonância com ela. O sim é real. Mas o corpo emocional dele ainda está condicionado a resistir. A mente dele ainda está habituada a se defender. E o ego dele ainda não sabe como se render de forma segura. Por isso, o sim dele, por mais profundo que seja, vem cheio de camadas. Camadas de medo, camadas de insegurança, camadas de trauma não resolvido, camadas de padrões herdados que gritam: amar é perigoso, entregar-se é fraqueza, ser vulnerável é arriscado. Ele não está fingindo, ele está desaprendendo tudo o que o afastou da própria essência. E esse processo não é linear. Um dia, ele se aproxima cheio de certeza. No outro, está mergulhado no silêncio. Um dia ele te olha como se enxergasse o infinito. No outro, parece fugir até do próprio reflexo. Essa oscilação dói sim, mas ela não é ausência de amor. É a luta entre o novo que quer nascer e o antigo que ainda não foi totalmente desfeito. O sim do masculino não é instável por falta de sentimento. Ele é instável porque, ao dizer sim, ele tocou em camadas da alma que estavam adormecidas há anos, talvez vidas. Ele acessou memórias, ativou códigos, desenterrou dores que estavam enterradas sob a máscara do autocontrole. E agora, o campo entre vocês está mais verdadeiro do que nunca, mais forte, mais intenso e, por isso mesmo, mais desafiador. Porque não dá mais para fingir, não dá mais para agir com superficialidade, não dá mais para manter o amor preso num roteiro de idealizações. Agora é real. E o real não é calmo, é transformador. E é por isso que o sim dele balança. Porque a alma dele está sendo chacoalhada. Ele está sendo chamado a sustentar um tipo de amor que não é romântico. É espiritual, é energético, é sagrado. E isso exige muito mais do que palavras. Exige presença, exige coragem, exige renascimento. E você? Você foi a primeira a dizer sim, mesmo quando ele não via, mesmo quando ele fugia, mesmo quando tudo parecia impossível. Você segurou o campo, você ancorou a verdade. E agora, mais do que nunca, seu papel é não duvidar do que você mesma já reconheceu. Não confunda instabilidade com falta de verdade. O sim dele foi um gatilho de luz, num corpo que ainda está em processo de purificação. O masculino precisa aprender a permanecer, mas ele só vai conseguir isso se sentir que o campo ao redor dele não o pressiona, o sustenta. E é por isso que o seu equilíbrio, agora, é mais importante do que nunca. Vamos falar sobre o colapso espiritual do masculino após o compromisso. Poucos falam sobre isso, sobre o que acontece com o masculino depois que ele diz sim. Não o sim superficial, mas aquele sim que vem da alma, aquele que vibra, que toca, que ativa. Quando ele finalmente escolhe a união, quando ele deixa de resistir à conexão, quando ele para de negar o que sente e começa a ir a caminhar em direção ao amor verdadeiro, algo profundo começa a acontecer dentro dele. Um colapso. Não um colapso destrutivo, mas um colapso sagrado. Um colapso que faz parte do processo de reconfiguração espiritual que a união exige. Porque o masculino não foi preparado para sentir. Ele não foi incentivado a mergulhar em si. Ele não foi ensinado a confiar no invisível. Ele aprendeu a sobreviver, a proteger, a controlar. E quando ele diz sim para uma mulher que representa a sua verdade mais alta, ele está dizendo sim para tudo aquilo que ele passou a vida inteira evitando olhar. Esse é o verdadeiro colapso espiritual. Quando o sim sai da boca.
e começa a incendiar todas as estruturas internas que não estão alinhadas com a alma. A mente dele tenta resistir. O corpo treme, o emocional desorganiza, e ele sente que está perdendo o controle, porque está mesmo. Ele está sendo desprogramado. As defesas estão ruindo, as máscaras estão caindo, o antigo eu está começando a morrer. E isso dói, porque esse colapso não é algo que ele escolhe racionalmente, é uma resposta vibracional à frequência da união. A sua presença, agora ainda mais forte e ancorada, ativa nele códigos de memória, cura e expansão. E ao mesmo tempo em que ele sente o chamado, ele entra em crise. Não por falta de amor, mas porque amar você exige que ele se transforme. E toda transformação começa com ruptura. Esse é o momento mais delicado do processo, porque ele pode parecer confuso, distante, irritável, fechado ou até apático, mas por dentro, ele está em ebulição. Está tentando entender como ser o homem que ele nunca viu ser, como sustentar um amor que ele nunca recebeu, como se entregar a uma mulher que o vê além da persona, como manter-se presente sem se perder no medo. E a alma dele sabe, não há volta. Depois do sim, ele não pode mais fingir, não pode mais se esconder, não pode mais buscar relacionamentos de superfície. Agora, ele está sendo chamado à inteireza. E isso gera uma desconstrução tão intensa que o ego sente que está morrendo. E está mesmo. O ego está sendo desfeito para que o masculino verdadeiro possa nascer. Mas esse renascimento começa com dor, com silêncio, com ausência, com comportamentos que muitas vezes você não entende. E é aqui que você, como feminina desperta, precisa lembrar. Esse colapso não é um retrocesso. É parte da travessia. É o fogo antes do renascimento. É a escuridão antes da firmeza. É a bagunça antes da expansão. O masculino não está te rejeitando. Está sendo chamado a rejeitar tudo o que não é mais compatível com quem ele veio ser. E isso é interno. É profundo. É solitário. Mas a sua vibração o acompanha, mesmo no silêncio, mesmo no distanciamento. Se você conseguir sustentar o seu campo enquanto ele se reconstrói, sem tentar salvá-lo, corrigi-lo ou provar algo, você se torna o ponto de referência energética que ele vai buscar quando sair do outro lado do colapso. Porque no fim, o sim não foi só para o amor, foi para a cura. E a cura começa exatamente onde o ego treme. Você achou que depois do sim, tudo ia se acalmar. Você pensou que, com a escolha dele, o amor ia fluir. Você acreditou que, finalmente, o pior havia passado. Mas agora, tudo parece confuso. Ele sumiu. Ou está estranho. Ou emocionalmente instável. Ou diz coisas que não combinam com o olhar que te deu quando te escolheu. E dentro de você nasce um conflito. Será que ele ainda quer? Será que eu devo insistir? Será que eu me enganei de novo? Mas não. Você não se enganou. Você apenas entrou na parte da jornada que ninguém te contou que existia. O momento em que o masculino entra em colapso e a feminina é chamada a manter o campo de verdade sem esperar perfeição. Porque agora tudo está real. Não há mais idealizações. Não há mais projeções. Agora ele viu você. E mais do que isso, ele se viu através de você. E isso o desconstruiu. E nesse momento, quando tudo parece bagunçado, o seu papel não é se afastar, nem se desesperar, nem tentar consertar o que está desmoronando dentro dele. O seu papel é ficar em si, permanecer na sua vibração, na sua firmeza, na sua escolha, não por ele, mas por você mesma. Porque se você desaba junto, o campo afunda. Mas se você sustenta sua luz, mesmo no caos, você se torna o solo seguro que ele inconscientemente está procurando. O papel da feminina não é carregar o masculino, não é guiá-lo à força, não é virar terapeuta dele, é ser a lembrança viva da verdade, é ser a vibração que diz, mesmo que você esteja em queda, eu não caio comigo. É mostrar que o amor não é pressão, que presença não é controle, que profundidade não é sufoco, é segurança. E segurança, para o masculino, é algo novo.
É um território desconhecido, porque ele aprendeu a se sentir seguro escondendo quem é. Agora, ele está sendo convidado a mostrar tudo, e isso o apavora. Por isso ele oscila, por isso ele recua, por isso ele pode parecer ausente mesmo depois de ter dito sim. Mas ele está atravessando um rio interno. E nesse rio, ele precisa sentir que, ao voltar à superfície, você ainda está em você. Não esperando, não cobrando, mas vibrando firme, como quem diz: eu não desisti daquilo que eu vibrei, mesmo que agora tudo pareça desorganizado. Isso é amor vibracional. É maturidade energética. É o papel silencioso, invisível e poderoso da mulher que despertou antes. Porque nesse momento, você não está mais tentando convencer ninguém. Você está ancorando uma realidade que já existe. Você é o lembrete vivo de que ele pode confiar, que ele pode cair e se reconstruir, que ele pode desmoronar, e ainda assim ser amado. Esse tipo de amor não sufoca, ele liberta, e é exatamente isso que o masculino precisa sentir, que ele pode ser imperfeito, e ainda assim ser recebido na verdade. E quando ele sentir isso, quando o caos interno dele passar, e ele perceber que você permaneceu, não esperando, mas sendo, ele vai começar a confiar em algo que nunca confiou antes, na própria capacidade de amar e permanecer. A união não é prêmio, é renascimento. Durante muito tempo você acreditou que a união seria o final feliz, o ápice da jornada, o ponto onde o esforço cessaria, a dor se dissolveria e o amor fluiria com leveza. Você esperou, você se curou, você confiou. E então, ele disse sim. Escolheu você. A união começou a tomar forma, mas ao invés de paz, vieram os testes. Ao invés de tranquilidade, vieram emoções intensas, confusas, dolorosas. Ao invés de estabilidade, tudo pareceu desmoronar. E o seu coração se perguntou: por que agora que ele finalmente me escolheu, tudo ficou mais difícil? A resposta é simples. E sagrada. A união não é um prêmio. É um renascimento. Você não chegou ao fim. Você chegou ao portal. E esse portal exige a travessia. Ele exige que tudo o que não é verdade seja desfeito. Ele exige que o ego morra, que o controle se dissolva, que os velhos padrões sejam confrontados e liberados, um por um. É por isso que, muitas vezes, a verdadeira bagunça começa depois do sim. Porque antes disso, havia idealização, havia projeção, havia fantasia, mas agora é alma com alma, energia com energia. Dois campos que carregam histórias, feridas, crenças, traumas e sombras, tentando se fundir na luz da verdade. E isso é intenso, não é romântico, é espiritual, é profundo, é transformador. A união sagrada não é um presente que se ganha por merecimento. É uma iniciação, um chamado, uma ativação, um convite para abandonar tudo o que é falso, em nome daquilo que é eterno. E essa transformação acontece dentro de vocês dois. Ela não acontece nas palavras, ela não acontece nos planos, ela acontece no campo, na forma como você lida com o silêncio dele, na forma como ele encara os espelhos que você ativa, na forma como vocês escolhem, dia após dia, não fugir. Porque a união real não é feita de promessas, é feita de presença. É quando vocês se olham e, mesmo no caos, dizem: eu continuo aqui, não porque é fácil, mas porque é verdadeiro. Esse renascimento exige entrega. Entrega do ego, entrega da pressa, entrega das expectativas que dizem como o amor deveria se comportar. Porque o amor que nasce da alma não segue lógica. Ele segue vibração. E a vibração, antes de estabilizar, purifica. Por isso, se você está vivendo o sim, depois de tanto tempo, mas não está sentindo o conto de fadas que imaginou, acalme o coração. Você está exatamente onde deveria estar. Você está atravessando o nascimento de um novo amor. Um amor que não depende de perfeição. Um amor que não desaparece diante do desafio. Um amor que não exige performance, apenas verdade.
E esse amor só pode nascer depois que tudo o que era ilusão morre. Então não se desespere com o desconforto. Ele é o útero do novo. Não duvide da união só porque ela exige esforço. Ela exige porque é viva. E tudo o que é vivo passa por contrações antes de nascer. Você não está no fim, está na travessia. E desse lado, só passa quem escolhe o amor como caminho, não como prêmio. O sim foi real. E a iniciação também, não duvide. Mesmo que tudo pareça confuso agora, mesmo que ele tenha recuado, mesmo que o silêncio tenha voltado, mesmo que a instabilidade esteja te fazendo repensar tudo, o sim foi real. Ele sentiu, ele soube, ele escolheu. Talvez com palavras, talvez apenas com energia. Mas ele disse sim, para você, para a conexão, para a união. E esse sim foi um ato de coragem da alma dele. Um rompimento com os padrões que o mantinham preso à fuga. Um salto no escuro, um mergulho naquilo que ele não consegue explicar, mas não consegue mais negar. Só que junto com o sim, veio o que quase ninguém espera: a iniciação. Porque a união de almas não acontece apenas no plano físico. Ela acontece em vibração. E quando duas frequências finalmente se encontram, elas não se encaixam de forma automática. Elas precisam se alinhar. E para que esse alinhamento aconteça, tudo o que não é verdade precisa ser revelado. Tudo o que estava escondido precisa vir à tona. Tudo o que era sustentado por medo precisa colapsar. Por isso, o campo parece instável. Por isso, ele se distancia mesmo depois de se aproximar. Por isso, o que era sonho começa a parecer teste. Por que é? A iniciação chegou. E essa iniciação não é leve, nem romântica. Ela é necessária. Ela é o momento em que o ego dele começa a ruir. O momento em que ele percebe que não basta querer. É preciso sustentar o que se escolhe. E isso exige dele mais do que palavras bonitas. Exige presença. Responsabilidade energética. Entrega real. E tudo isso ainda está sendo aprendido. Então, o que fazer diante disso? Você respira. Você volta para si, você lembra que o seu sim veio antes do dele. E que por isso você está mais preparada para essa travessia. Você não abandona a sua verdade. Você não troca sua firmeza por desespero. Você não entrega sua vibração em troca de validação. Você simplesmente permanece. Não por apego, mas por consciência. Você sabe que o sim dele não foi uma mentira. Foi um portal. E portais mexem com tudo. Eles desorganizam para reorganizar. Eles quebram as ilusões para construir a verdade. Eles afastam temporariamente, para que no retorno a união seja inteira. Esse é o momento de confiar no que você sente, não no que você vê. O masculino está atravessando sua própria noite escura, e a sua luz interna é o que vai lembrá-lo de onde ele está indo, mesmo que ele não diga, mesmo que ele não apareça, mesmo que ele se desmonte. A alma dele já disse sim, e ela está fazendo o trabalho, mesmo em silêncio. Você não precisa salvar, nem empurrar, nem segurar por dois. Você só precisa ser. Ser quem você é. Ser quem você se tornou. Ser quem ele viu quando disse sim. Então hoje, se tudo parece escuro, lembre-se, o sim foi real, a dor também, mas mais real do que tudo isso. É o amor que vocês vieram viver. Um amor que só começa de verdade depois que a alma aceita morrer para tudo o que não é. E se você gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando conteúdos que vão te ajudar na sua jornada de chamas gêmeas, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Assim, você não perde nenhum vídeo e pode continuar aprendendo sobre o caminho das chamas gêmeas e o que o universo tem reservado para você. Até o próximo vídeo.